Estamos de volta em mais um ao vivo neste canal maravilhoso. 11 dias, Marcelo, sem fazer um ao vivo aqui. Pois Por quê? é, porque não teve progresso, né, querido? Não teve progresso, 2 semanas, isso coisa enrolando nós, mas agora a gente tem progresso. E aqui o progresso começa num dia, no outro já tem muita diferença. Já tem muita diferença. Se fosse assim certinho, ia fazer assim, ó, pum, acabou de construir. Mas Verdade. não é, né, menino? Não é, porque é um tanto de vendor que vem, atraso. é o fornecedor, é o outro que fica 2 semanas sem vir, é o outro que não atende o telefone. Então hoje eu fiz aqui a minha listinha de tudo que eu preciso falar para vocês, tá? Tem muita coisa boa, tem progresso, tem, mas tem também problemas, não é? Tem resultado variar, de problemas, né? Então a gente vai falar de tudo, não vou ficar demorando muito não. Então vem chegando, vai deixando seu like, comenta, compartilha. Você que é novo no canal, tem mais 29, essa é a 30, live essa número 30. A gente tá fazendo estas lives da construção da nossa casa aqui nos Estados Unidos desde o comecinho. Então tá tudo aí registrado para vocês, todos os perrengues, valor de tudo. Então assiste tudo, não se esquece de se inscrever, porque a gente tenta fazer 2 lives por semana. Quando não dá, é porque não aconteceu nada na obra, certo? Então assim, primeira mudança, lembra que eu falei para vocês na última live que precisava vir o pessoal do Weather Barrier, que é um pessoal que eles protegem a casa de chuva, do tempo, né? Então eles vieram hoje e terminaram. Tá vendo as fitinhas pretas? Lembra que eu falei para vocês? Essa madeira verde da parte de cima da casa já é tratada. Então, entre as madeiras fica aquele vãozinho de uma madeira na outra, então vem uma empresa especializada só para passar essa fita, que é uma fita própria, para poder, no caso, selar, né? Selar, para ficar impermeável, né? Não entrar água da chuva, essas coisas. Obviamente que na frente disso vai um estoco. Vai estuco, sei lá como é que chama. Estoco é uma escola que eu estudava Verdade, quando eu então tinha... é estuco mesmo. Até a 4ª série, acho que é estuco. Vai um estuco, tá? Mas precisa ter isso, porque senão pode infiltrar para dentro da casa. É um trabalho super fácil de fazer. Eles só não terminaram ontem, porque acho que faltou fita. Era muita casa para pouca fita. Era muita casa para pouca fita. Então eles terminaram hoje toda a casa, esse encontro do bloco com a madeira, e toda a madeira é colocada essa fita. Quando eles usam uma outra madeira que não é essa madeira verde tratada, eles precisam colocar um plástico. Na casa inteira. Na casa inteira. Tipo essa lona que foi colocada no nosso telhado. Lembra aqueles que a gente mostrou para vocês? Os meninos colocando aquela lona? Então, quando a madeira não é tratada, vai um plástico assim, wrapping a casa. Certo? Então, isso, check. Porque se não tem isso, não pode colocar instalar as janelas. Entendeu? Então tem que ter isso. Então janela já vem aí por aí também. Cuidado aqui, hein, bebê? Inclusive eles já até impermeabilizaram já a parte de baixo delas. Exato, tá vendo? Lembra que a gente teve esse problema aqui no projeto? Que estava no projeto, mas quer dizer, não foi um problema de projeto, foi um problema de execução. Lembra isso aqui que eles tiveram que aumentar? Né? Então essa tinta verde, eles vieram passar essa tinta verde nas janelas outro dia, que é uma tinta que ajuda para impermeabilizar. É isso. Acredita, né? Essa caixa aqui é onde vai correr a nossa porta, o nosso sliding door, nossa porta de correr que sai aqui para a varanda, né? Então, lembra que eu falei para vocês que essa porta, ela fica escondida aqui? Então, vão ser 3 folhas de porta, se eu não me engano, então elas todas vão correr para cá e ficar escondida, para esse buraco ficar inteiro aberto, que senão a gente ia ter a porta aqui, né, as 3. Sim, então, as 3. Lá no projeto, a gente pediu para fazer assim. Então, isso aqui não foi feito na fundação. Tudo isso aqui foi feito depois. E foi feito depois, já foi feito algumas vezes, tá? Porque toda vez que eles vêm fazer, eles erram. Até falei pro moço, pro mestre de obra, parece que vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Porque isso era para ter sido feito na fundação, não foi feito. Refez. Vocês tentaram arrumar, não foi feito certo, porque agora, primeiro eles tinham feito uma caixa para cá, uma caixa para lá, não deu certo. Agora eles resolveram fazer isso aqui, que isso aqui depois vai ficar de estuco, né? Então vai ficar parte da casa. Mas aí agora ficou faltando aqui, ó, embaixo. Tem um pedaço aí que eles vão ter que... Porque ele falou pra mim no começo, vai ficar faltando 3 inchas que os meninos fizeram mais curto, só que agora que eles escolheram botar essa caixa inteira aqui, ficou faltando tudo isso. Então era mais fácil ter feito tudo isso aqui inteiro, logo de uma vez, só, né? Então assim, esse tipo de coisa, esse tipo de erro, me parece assim que parece que as pessoas não sabem o que estão fazendo. E já estava no projeto, né? Mas está sendo arrumado, diz ele que vai ficar perfeito. Beleza, então vai ficar perfeito. Então temos aqui esses 2 avanços de problemas que a gente tinha, né? Ó, aqui por dentro também, tá vendo? Vem a fitinha preta. Sim.
por tudo. Então, essa porta aqui também que dá para a cozinha, ela vai ser duas folhas, essa aqui que eu estou mostrando para vocês. Então, ela também vai correr para cá. Então, ela vai ficar escondida aqui, certo? Ah, vamos mostrar aqui dentro a lareira. Lembra do negócio da lareira? Que a gente antes não tinha dinheiro para comprar a lareira, só que a gente pediu para deixar a lareira, só não comprar ela, não botar ela no preço. Quando a gente tivesse condições, a gente comprava. Só que eles acabaram tirando a lareira, a estrutura da lareira toda. Aí eu falei, gente, problema de vocês, a lareira tá no projeto. Eu paguei pela estrutura da lareira, a única coisa que eu não queria era a lareira. A lareirinha, né? Que você já põe lá e instala. Então, fizeram a estrutura da lareira. Nós já escolhemos a lareira, inclusive. E aqui, ó. Tá até com 2 paus aqui provisórios. Chegou. Tá até com 2 paus aqui provisórios. Mas isso aqui depois vai sair. Toda essa estrutura de madeira é da lareira. E a lareira, ela vem aqui por baixo. Sim. E ela tem um lado vazado aqui de vidro, o outro lado aqui vazado de vidro, que a gente chama three-sided. Só que ela vai ficar floating, ela vai ficar flutuando. Então aqui embaixo vai estar vazado, não vai ter nada. É, vai ficar linda. Eu vou botar uma foto para vocês lá no nosso Instagram da lareira que a gente vai comprar e como ela é instalada, mais ou menos como vai ficar aqui, para vocês terem uma ideia. Vou mostrar para eles aqui a estrutura aqui, ó. Ô, gente, eu vou pedir licença para vocês. Yeah, I'll be right. Okay, thank you. Falo com ele ou espero? Vamos, deixa ele esperar. Tá. É que eu tava esperando esse cara faz dias. Não vai dar tempo de eu falar tudo, eu preciso ir lá falar com ele. Porque eu vou ficar rushing, eu não quero rush. Então tá bom. Eu seguro eles aqui. Você vai falando com eles e eu vou falar com eles. O que você quer que eu mostre pra eles agora? Você pode terminar de mostrar a lareira lá de fora. Lá de cima. Isso. E aí você pode. Já cortei seu microfone. Dos dutos. Tá bom. Então eu vou subir lá, gente. Deixar o pau comer aqui. Hi, Tatiana, I'm Vince. Esse aí, gente. É o cara do Seawall, mano. Que sumiu. Faz 15 dias que nós não conseguimos falar com o rapaz direito. Mas, anyways, deixa ela resolver lá e eu vou mostrando aqui pra vocês. Bom, do jeito que a Tati falou, ó, essa aqui vai ser a outra lareira. E vai ser no mesmo esquema daquela. Só que essa daqui é pra ficar outside, né? Pra ficar pro lado de fora. Mas já tá aqui também a estrutura dela bonitinha, no jeito, ó. Já tá com os tape tudo colado também. É isso. Vamos lá. Então, aqui a gente vai ter a nossa varandinha do Ozark, linda, maravilhosa, com outra lareirinha e já a estrutura já tá pronta. Bom, eu vou andar com vocês aqui em cima um pouquinho, para vocês verem. Tá vendo esses dutos que estão aqui no chão? Esse aqui são aqueles maledetos que nós falamos do ar-condicionado. Aqui em cima ainda não está por cima das madeiras, mas lá embaixo já está e eu mostro para vocês a hora que a Tati voltar, tá bom? Então só vou dar um rolezinho aqui, pra vocês entenderem. Aqui a elétrica também aqui, já tem uns cabos aqui passando, ó. Tá vendo? Já tem caixinha aqui, já tem caixinha aqui também. Esse aqui é um banheiro, tá, gente? Vocês lembram, né? Nós falamos até dessa parada aqui, do piso da shower. Encanamento já tá aqui também. Isso aqui é aquela porta pocket. Vamos lá, aqui em cima, ó. Essas luzes, tá tudo errado, vai ter que tirar tudo. Tá vendo essas caixinhas pretas aqui, ó? Vai ter que tirar tudo. Por que, Marcelo? Uai, porque os caras pegaram o projeto errado. Da iluminação da casa. Lembra que a gente tinha comentado que a gente tinha feito um projeto de luminotécnico, que é toda a iluminação da casa? Então, esse projeto não foi compatibilizado com o outro. Então, o que aconteceu? O eletricista veio com o projeto antigo, do mesmo jeito que aconteceu lá no pantry, lembra? Que fizeram fechado e teve que abrir. A planta estava errada. E aí eles tiveram que se coçar e arrumar. E na elétrica aconteceu a mesma coisa. Então tem muito cabo aqui que vocês estão vendo, que não teria nem a necessidade de estar aqui. Porque no luminotécnico, esses cabos não existem. Porque a casa, como ela tem automação, muita coisa funciona sem o fio, né? É só o comando mesmo para poder acionar. E aí agora a gente vai ficar, acredito eu, com um monte de caixa fechada, enfiada nas paredes, sem uso nenhum. Ou eles vão tirar.
Não sei o que vai ser feito, mas I don't care. Bom, aqui é o quartinho da Sofia, né? Já tinha mostrado para vocês também. Já tá aqui também já com os dutos do ar aqui já na posição para colocar. É feio assim, viu, gente? Mas depois organizadinho ele fica bem melhor. Vamos para lá de novo. A Tati acho que vai demorar nessa conversinha aqui dela. E eu não tenho a listinha dela para poder seguir bonitinho o que ela ia mostrar aqui. Aqui, esse aqui, lembra dos canos também? Acho que eu já falei para vocês, né? Trocaram, botaram aqui para trás, que estava lá na frente da casa. Vamos lá no estúdio agora, que lá no estúdio eu posso falar com mais propriedade, porque eu falei com o cara hoje, então tem como eu falar aqui. Bom, estúdiozão velho de guerra. Aqui, gente, tá vendo esse grid aqui, ó, que tá aqui em cima, que tem essa madeira aqui, ó, de fora a fora aqui, ó. Pode ver que vai em tudo, né? Olha que doido. Então aqui nessa parte aqui, ó, e na de lá é um retângulozão, né? Esse retângulo vão ser fixadas todas as luzes do nosso estúdio, tudo no teto. Que nem essa caixinha preta tá errada aí também, viu? Essa caixinha não vai não. Então a gente vai jogar toda a iluminação do estúdio sem tripé, sem nada no chão, vai ficar tudo no teto. Nessa parte aqui, quem é membro do clubinho tá ligado, tá vendo onde tá esse pontinho laranja? Nós temos uma câmera que fica lá, que é a câmera que a gente usa para poder bater um papo com os membros e tal. Aqui nesse estúdio a gente vai ter essa câmera aqui e a gente vai ter mais uma aqui, ó. A gente vai ter mais uma aqui nesse ponto, que é uma baixa. Para quê, Marcelo? Porque aqui, ó, na frente dessa janela, tá até marcado aí no chão, vai um sofá. E aí a gente pode ter um ângulo diferente aqui, mais legal, para a gente poder fazer umas coisas diferentes. Aqui na frente dessa janela é onde fica o computador da Tati, que você já vê já lá nos nossos ao vivo. O modelo aqui vai ser igual, tá, gente? Basicamente. Aí aqui a gente vai ter um canto, a gente até já mandou já cotar a mesa, quer dizer, o móvel inteiro, né? Que isso aqui tem que ficar primeiro que tudo. E aqui vai a minha mesa com monitor, a mesa de som vai ficar aqui do lado, tá até marcado aqui no chão, ó. Dá para vocês verem. E dentro desse quartinho aqui, ó, deixa eu dar uma ré aqui para vocês poderem ver. Dentro desse quartinho aqui vai ficar todo o equipamento. O equipamento que eu digo é, meu computador vai ficar aqui dentro, o laptop vai ficar aqui dentro, mais impressora, um monte de tranqueira. E isso aqui é tudo separado, esse circuito. Tá vendo que tem um fio amarelo aqui, gente? Esse fio amarelo aqui é uma linha só pro estúdio. Por isso que tem tanto detalhe aqui de elétrica, tá vendo? Então quem é eletricista aí, se eu estiver falando bosta, me corrija, tá? É uma linha de 20 amperes dedicada só pro estúdio. Para quê? Por exemplo, a gente pode estar fazendo aqui o ao vivo, aí a Sofia liga um gelador, um secador, alguma coisa, ou sei lá, alguém, motor de piscina, não sei, e aí pode dar uma queda na luz, não sei, aí no Brasil acontece de você estar na tua casa e o motor da geladeira ligar e dar uma quedinha devagarzinho na luz, porque na minha época acontecia na casa da minha mãe. Hoje eu acredito que já deve ter parado isso, mas se não parou, escreve aí para nós, gente. Então essa aqui ficou a parte do estúdio e na terça-feira a gente vem para poder fazer a parte de network, que é o que, Marcelo? A gente vai passar todo o cabo para a internet. Então, cabo de internet, computador da Tati, para o meu, o video wall que vai aqui nessa parede, as câmeras PTZs também recebem esse cabo, que é aquele Cat 6. Que mais? Aqui, nós também pedimos para botar uma tomada aqui no chão, onde está esse spotzão aqui, para a gente poder colocar aqui a câmera no teleprompter, que aí ó, já chuta lá na mesa da Tati. O que mais que eu tenho de novidade aqui? Algumas tomadas que nós mudamos só para não ficar aparecendo, tipo atrás do sofá, que ia ficar mais bonito e tal. E é isso, essa parte aqui basicamente é isso, coitada. Tá lá fora, gente, olha, falando com o cara. Olha lá. E o negócio vai comer, viu? Vou te falar, viu? A história do aterro aqui, você já deve lembrar, né? Nós contratamos uma empresa pela gente para vir fazer o seawall, certo? Pô, o cara veio aqui, da hora, mano.
Nós até falamos, pô, o cara é mó gente boa, vai dar mó força pra nós aí, né, pra fazer o bagulho, beleza. Fez a primeira parte, e aí ele falou que depois voltaria pra fazer a outra, né. Aí demorou um tempão pra voltar pra fazer a outra. Aí jogaram aqui 48 caminhão de terra, tá vendo aí? 48 caminhão de terra, deu pra nada. Tá faltando aqui uns 100 no mínimo, saca? Olha, falta terra para um. E aí, mano, a gente falou pra ele, cota aí os outros 100 caminhão, vê quanto é que vai dar e me fala. Só que no contratinho que ele tinha feito com a gente, tinha lá que ele tinha feito a estimativa para fazer isso aqui tudo, que ia dar 48 caminhões. E aí ele falou, se a gente precisar de um caminhão 2, 3, 4, uns 10, no máximo, vai custar $500 cada um. Falei, beleza, vai. Mete o pé, tava pagando 250. Aí, mano, tá faltando 100 caminhão. Aí você faz 100 vezes 500 aí, faz a conta aí na fila pra você ver quanto é que vai dar o regaço. Aí a gente falou pra ele, mano, que ia ser difícil a gente finalizar, a gente ia procurar uma outra saída. Só que, mano, o cara não tá aqui, esse rapaz que tá aí representa ele. E a gente precisava resolver isso, porque enquanto ele não finalizar aqui essa parte do seawall, a gente não pode fazer mais nada pra cá. Então a gente não pode dar andamento, o cara da piscina fica parado, porque faz uma bagunça danada nisso aqui. E aí a gente vai esperando aí a boa vontade do povo para poder resolver. Mas ela tá rindo lá, parece que tá indo. Vamos ver o que vai ser. E aí nesse meio tempo, nós arrumamos um outro rapazinho, nós cotamos, para vir aqui e fazer o trabalho que ele me cobrou $500 por caminhão. A gente conseguiu por 280 a 300, só que com um detalhe, né? O cara vem com a máquina e faz toda aquela limpeza na frente do lago. Por quê? Ele falou, se você for aterrar isso aqui tudo, você vai gastar aqui mais de 150 caminhão e pode faltar. Eu falei, caraca, 150 caminhão, mano, já era 100. Bom, começou em 48, aí foi para 100. Aí agora vai para 150, falei, não vou morrer, eu vou ficar jogando dinheiro aqui nesse lago aqui, pra quê? Então aí a gente vai fazer um plano B. Em vez da gente ir até lá na frente para fazer o seawall, nós vamos limpar uns 10 pés mais para dentro, jogar aí esses 100 caminhão de areia que vai faltar e esperar para ver o cara vir aqui, aliás. O cara faz isso daí, aí vem o outro, que é esse cara que está aí, e finaliza a nossa parede do seawall aí. Deixa eu pegar aqui vocês aqui na fila para poder ler alguma coisa. Isso aqui que vocês estão vendo aqui são as caixas do ar-condicionado, tá vendo? Os caras fizeram. E aí eles estão instalando, elas estão secando aqui, ó, para poder desenrolar. Bom, vamos ver aqui o povo chegando. Tá aqui. Habla mesmo, Tati. É isso, tem que meter o ferro, né, filha? Fazer o quê, né? O povo acha que a gente é otário, né, mano? É foda. Mas é isso. Obra é buraco negro de consumir dinheiro, disse aqui a Simone Roque. Pois é, Simone, é um buraco negro, mas porra, chega uma hora, né, que você tem que se coçar e falar, mano, aqui é meu limite e já era, né? Céu bonito, né, MPQ? Pô, tá entrando aqui um negócio aqui. E a escada, como ficou? Estúdio 3D, a escada, a gente vai deixar do jeito que estava no projeto mesmo, porque se a gente for mexer em tudo aquilo, a Tati, acho que nós já até falamos isso em alguma outra live, mas se a gente for tirar aquele negócio lá em cima, que é esse coisa aqui onde vai o ar-condicionado, o que vai acontecer? A gente vai ficar com um pedaço aqui, ó, tá vendo? Um pedaço do floor aqui zoado, mano, não tem serventia nenhuma, não vai usar pra nada, só vai ficar aberto. Vai ficar até feio o nosso layout aí de cima. Então a gente achou melhor deixar do jeito que estava e a gente vai ver o que vai fazer aí pra deixar isso mais bacana. Voltou, meu amor? Voltei, cadê? Deixa eu pegar aqui seu microfone pra você, espera só um pouquinho. Eu acredito. Vou ligar aqui pra você ele. Quanto tempo nós já temos? Nós já temos 21 minutos. Toma aí, coloca aí. Gente, oi, oi. Tá funcionando, Marcelinho? Lógico que tá, mano. Tô aqui escutando você. Tá bom. Gente, desculpa, é que eu tive que ir lá, menina. Marcelo explicou pra vocês?
Mais ou menos, daquele jeito meu, né? Eu não explico bem que nem você, mas eu me coço. Bom, resultado, ele falou que por ele tudo bem. Ah, é? Eu falei pra ele, mano, mas você falou dos valores pro povo? Eu tentei explicar aqui alguma coisa, né? Mas você falou, né, que era... Falou dos 48 Sim, caminhão. que era 48, depois... Isso, tanto que na última live a gente falou, né, que 12 mil dólares de caminhão não deu pra nada. E aí o rapaz falou pra mim que ia mais uns 75, 100, só que ele queria me cobrar o dobro do valor inicial, porque isso estava no contrato. Mas quando eu vi isso no contrato, eu achei que era um caminhão ou 2 a mais de areia. Pois eu falei, até 10, vamos lá, né, mano? Não 100, né, gente? Não 100. E aí eu falei, porra, não dá pra você fazer o mesmo valor? Ele falou que não, tirou 50 dólares por caminhão, então ia ficar 450 o caminhão. Aí eu tive que me coçar, eu e Marcelo, né? Pois eu expliquei pra eles que nós achamos um garoto e um rapaz. E ele teve uma outra ideia. Então eu tava passando essa ideia pro rapaz, porque o trabalho deles vai continuar o mesmo, ele só não vai ganhar esse dinheirame de caminhão de areia, entendeu? Pra quê, né? Mas o restante do trabalho vai ficar a mesma coisa. E o tempo? O quê? Você perguntou pra ele do tempo? Não, primeiro porque o menino tem que vir aqui fazer isso aqui, Certo. pra depois eles entrarem. O Jason falou que uma vez que eles entram é rápido, baby. Ele falou que ele terminava em uma semana. Vamos ver. Meio cabreiro com isso aí, mas tudo bem. Não, o cara veio pelo menos, né, Marcelo? Agora tem veio na hora errada, o contato dele. Mas Ruim de veio, horário Marcelo, não pra caralho, reclama, né? Marcelo. Gente, o cara veio pelo menos, faz 2 semanas que eu tô tentando falar com o cara. Eu sou muito certinho nos meus horários. Você, Marcelo, mas as pessoas não E sei. eu acho não uma são. falta de respeito dos Mas, infernos. assim, o que interessa é que vai ser resolvido. O outro rapaz que cobrou o fare do caminhão de areia vai Ele vir cobrou de limpar. 270 a 300. Ele vai limpar. A gente não vai ficar, então, com aquilo tudo, porque senão eu vou gastar todo o meu dinheiro aqui. Só que se o cara tivesse falado pra mim, esse é o negócio. Eu falei pra ele, se o Jason tivesse falado pra mim, vai 200 caminhão de areia, era uma já coisa. tinha mudado o plano. Mas ele falou 48. E, porra, quem que é o profissional? Sou Lógico. eu? Não. O cara que tem que dar a linha. Então o rapaz vai vir limpar, vai botar, se a gente vê que, ele falou que ele ia deixar uns 10 pés a mais, né? Aí encher de areia ainda. Se a gente vê que ainda é muito, que vai muita areia, a gente pede para trazer mais para cá ainda. E aí o trabalho dele vai ser o mesmo. Bom, resolvido. Aí a gente vai mostrando para vocês, agora vamos obviamente. voltar aqui pro negócio do ar. Você mostrou elétrica. tudo Aqui do embaixo ar? não, eu esperei você, eu mostrei Você lá não em cima. mostrou? Eu mostrei lá em cima, pô. Cara, vamos mostrar primeiro isso aqui, ó. Olha isso aqui, gente. Essas As placas. caixas eu mostrei. Você mostrou as caixas? As caixas ali fora eu mostrei. Mas tá você mostrou que era secando. feito disso? Não. Então, vem assim, ó. Isso aqui chegou. Na verdade, ela vem inteira. Essa daí tá cortada. Essa já tá aqui, cortada, ela vem assim, ó. Isso aqui chegou e a gente não sabia pra que era. Aí hoje o moço passou a manhã toda fazendo essas caixas que o Marcelo mostrou pra vocês. Elas estão secando. É que nem um cooler, né? É um cooler. E aí, você mostrou onde vão as caixas? Não, não mostrei nada aqui embaixo. Vamos lá. Mano, uma coisa que vocês queriam muito ver é como passa o ar-condicionado central aqui nas casas nos Estados Unidos, né? E a gente tá aqui na Flórida. Lembra que eu falei pra vocês, gente, tem um porquê que isso aqui é de madeira? Olha lá o porquê. Porque se não for de madeira, como é que os caras passam isso, gente? Pois é, olha aí. Então, tem um porquê que é de madeira. Aí, todos os dutos do ar-condicionado central são passados no meio dessas tesouras de madeira, essas treliças, chama como vocês acharem melhor aí. Né? Então, todo o duto, tanto do plumbing que vocês já tinham visto na outra live... Que tá aqui, ó, tá vendo o cano aí junto, gente? Tanto do encanamento quanto do ar-condicionado é passado no meio disso tudo. Tá vendo? Aqui, lembra isso aqui, ó, gente, que isso aqui vai ficar um closet do ar-condicionado. Exatamente, o ar-condicionado já tá pronto já. E aí, desce esse tubão aqui. E aí distribui para essa parte de baixo da casa. Exatamente. Isso aqui é só para a parte de baixo. Exatamente. Tem a outra máquina lá em cima. São 2 ar-condicionados. Então, assim, tudo é passado. Agora, se você reparar, nesse pedaço aqui já tem 2 caixas, tá vendo? Tem porque, ó, já joga um para cada lá, ó, 3 ali na frente. Então, essas caixas que ele faz à mão, e ela a medida vai de acordo com a casa, né? O espaço aí. Isso aqui é o seu... negócio da coifa. É, o da coifa. Exaustor, Tudo que é né? duto, eles que fazem. Não sabia que eles faziam isso aqui, não. Tanto que o duto do banheiro também, de puxar o cheiro da bosta, eles que fazem. O suga-bosta o suga-bosta. Nós vamos mostrar lá o suga-bosta. Então, aí, essas caixas, eles colocam em lugares específicos para ir conectando. Eu acho que é para fazer essa conexão mesmo. Conectando um negócio no outro, né? Eu vou passar aqui pelo meio daqui, porque o moço tá trabalhando aí. Vamos lá, vamos ver se eu passo aqui, né? Por causa do seu... Vamos ver. Se eu enroscar, eu enrosquei.
Fui? Não, não vai, não vai. Então eu vou fazer o seguinte, você vai por aí e eu vou por fora. Isso, vai por fora, bebê. Tá bom? Tá bom. Mas você pode ir falando aí que Eu tô o áudio falando, tá meu filho, funcionando. tô falando. A elétrica, você mostrou alguma coisa? Lá em cima só, bebê. Tá. Tô chegando lá. Vamos por aqui, porque senão atrapalhar o rapaz ele trabalhar não dá, né? O fireplace tu coisou, né? Lá em cima sim. Mostrou, né? Lá em cima sim. Explicou que também vai float? Vai Vai flutuar também. flutuar? Igual a outra. Você tá aqui? Portas de correr, eu já falei. Achou. Achou. Só cuidado com esse cano aqui. Tá de boa. Tá vendo? Aí já tem as boquinhas, ó, que saem uns boquinhos, uns bocão, né? É, uns bocão grandes, adoro. Tem umas bocão. boquinhas que saem e uns bocão que puxa, eu acho. Pra poder circular, né? É. Você falou da elétrica do negócio dos dois projetos que não Que foram. tava ruim já? É. Já falei. Já. Você quer descer mais além um pouquinho? Não, não Pode precisa, descer. se você já falou. É. Aqui a saída do ar, tá vendo? Ó, pro nosso quarto, 2 saídas. Ah, e lá no banheiro que tem o suga-bosta. É. Nós vamos ter que mostrar lá pra vocês. Que aí eu vou mostrar também o respiro do suga-bosta aqui fora. Aqui, olha, gente. Ai, ai, ai. Porque essa janela do nosso banheiro, ela é fixa, né? É um frame window. Então ela não abre, não tem ventilação. É muito comum aqui nas casas os banheiros não terem ventilação, porque a gente não abre janela. A gente só usa ar-condicionado. Porque você tem uma estrutura dessa de ar-condicionado central, você usa o ar-condicionado. Nossa, Não não vai faz abrir. sentido você abrir. Aí você abre, né? você perde toda a eficiência. Exatamente. Né, do negócio. Então, aqui, ó, esse mais fininho, Esse aqui é pra puxar o vapor da água do banheiro. é. Certo? E aí tem um outro ali dentro, ó, Uhum. que aqui é o nosso banheiro, né? Ó. Ali, aquele outro ali do canto ali, ó. Cadê meu dedo? Olha desgraça, aquele ali, ó. É o suga-bosta. Aquele ali é o famoso suga. Então, tudo isso sai ali na parede, ó. Dá pra você ir acompanhando. É, eu vou levar aqui, eu vou Esse sair mais daqui, fininho? ó. Pra eles verem aqui, ó. Sai daqui, ó. Vem, filho. Isso, agora. Aí vai vindo aqui, ó. Eu vou lá fora pra vocês verem. Tá vendo aqui, ó? Vai vindo aqui na beirada, na beirada, na beirada. Aí já passou pra cá, ó. Aí furou Saiu a aqui, ó. madeirinha. Isso. Aí deixa eu ver se eu consigo sair com ele aqui. Aí tem ele aqui. Eita porra, é isso. Tadinho do meu stead. Deu até uma rosnada aqui. Isso. Então, a Selamar tá falando que lá eles fazem o forro de gesso para poder passar o ar-condicionado. Então, mas o problema é que você abaixa o teto, né? Você fica com o teto mais baixo do que você teria Ou se você não já tivesse... ou você já constrói mais alto, já planeja. Isso, já planejado para isso, né? É. Se é planejado, legal, né? Sim. Agora, se não é, aí você vai ficar com o teto um pouco mais baixo. Mas aqui a gente não costuma fazer fogo tem outra de peça aí já, único. pronta aí na Olha, aí janela. cheira forte, né? É um cheiro forte essa massa cuidado, aí, cara. vai pra Tirou lá. essa massa? É, water base. É pra selar. Duct selar, sealant, pra pra selar. selar o duto. E aí, menino, os meninos da elétrica pararam, porque como os meninos do ar... Porque normalmente é assim, faz o encanamento, aí depois faz o ar-condicionado e depois vem a elétrica. É que a elétrica entrou junto, porque o ar-condicionado estava atrasado, né? 15 dias. E aí eles resolveram dar uma adiantada, só que adiantou tudo errado, porque eles vieram com o projeto errado, que eles não tinham o projeto certo. Não é nem culpa dos caras da elétrica, é culpa da construtora. Eu falei. É. Não compatibilizaram as plantas. Então, hoje a gente só fez aquela reunião que eu falei pra vocês, deu tudo certo, graças a Deus. Se der algum ruim, nós avisa, né? Lógico, é. E eles vão ter que repassar esses Checa negócios. a sua lista aí, porque eu não tinha ela, eu não podia nem seguir. Tá, deixa eu checar. Isso. Ah, você mostrou que eles fizeram a coisinha Não. do bar da sala? Não, isso não. Lembra o bar da sala, que também foi um outro erro de execução? Que era para ter continuado Pois a é. fundação ali de concreto e eles Fizeram esqueceram? aqui de madeira agora. Que é um bar embutido, então eles tiveram que fazer de madeira. Aí eles já fizeram aí. Bom, o rapaz da elétrica, esse que veio hoje conversar com a gente, junto com outro rapaz da automação e do luminotécnico, são 2 empresas diferentes. By the way, 2 brasileiros, muito gente boa. Não é não? Espero que eu não tenha problema com eles, né? Acho que não. Brincadeira. Não vamos ter, não, tenho certeza. Então, eles já se colocaram aí na mesma página, né? Então, o da elétrica disse que termina, acho que até segunda-feira. O do luminotécnico e da Começa na automação terça. começa na terça. E nós vamos Então, começar pelo estúdio.
Então eu acho que semana que vem, ele falou que demora uns 3 dias. 3 dias, ele falou, 2 semana a 3 que vem dias. a gente já tem toda essa parte de elétrica pronto. Porque uma vez que... Porque aí depois tem que voltar os caras do encanamento, porque ficou faltando um monte de coisa, porque assim como o rapaz da elétrica, o cara do encanamento não tinha o projeto certo. Então ficou faltando um monte de coisa, sabe? Então assim, a gente acaba sempre voltando na construtora. Que seria o elo entre essas pessoas, esses fornecedores e a gente, que teria que organizar tudo e não deixar dar ruim, né? E eles não estão fazendo esta meiota aí, porque o povo começa a trabalhar e não tem o projeto certo. Os frames, você lembra que a gente estava aqui ao vivo e eu olhei e falei, tá errado? Sim. O cara não tem o projeto do Pantry? Aí, mesma coisa. Pois é, e o mestre de obra nessa hora não tem culpa, porque se ele também não conhecia o projeto. Exato. E aí ele não tem as plantas certas. Porque o mestre de obras, ele pegou a pica da nossa casa no meio, entendeu? Então, assim, ele Mas não tem ele noção. É muito bom, viu, muito gente muito boa, competente. Muito competente. Estou muito feliz com ele, inclusive. Mas a gente sempre tem esse problema de comunicação, do que já foi falar, porra, nós ficamos 8 meses parados, gente. 8 meses, pois tá? Esse projeto das luzes ficou pronto em janeiro. Em janeiro eles tiveram esse tempo todo parado para resolver e quando começar certo. Não, fizeram? Não. Você fez? Nem eles. Mas vai dar certo. Mas vai dar certo. Bom, isso aqui eu já falei, isso aqui eu já falei, isso aqui eu já falei. Ah, que da hora, Marcelo. Mostrou o respiro, não é? Agora eu vou ler o povo um pouquinho. Boa. Tem quanto tempo? Nós temos 32 minutos de live já. Que da hora. Então vai colocando aí, gente, que nem a Celamar colocou, como é feito aí, certo? Então aqui é feito desta maneira. Aí vocês sabem, né? Depois vem o drywall por cima aqui. Sim. Né? Para fazer o finish, que é o gesso, né? Vocês chamam de gesso. É drywall, drywall, lá, né? Não é gesso. Drywall. Drywall. Vem o drywall fazendo o finish disso tudo. Pois é. Aí depois que vier o drywall, os caras só deixam só os fiozinhos, você viu o que ele falou? Por causa do tipo de luz que a gente vai usar. E aí depois que eles cortam o drywall e encaixa a luz. Porque esse é um outro problema. No projeto original, era essas caixinhas assim. Vai ter que arrancar tudo, já falei pra eles. Que os caras do drywall já ia cortar. Só que no projeto do luminotécnico, são outras caixinhas. Tá vendo essas caixinhas pretas, gente? Eu acho que eu mostrei lá em cima pra você, já não lembro mais. São outras caixinhas. Aqui na cozinha, inclusive, na verdade, tem não tem outra caixinha. luz. É a luz direta. Exato. E ela já tem o apoio que vai em cima do gesso. É isso. E aí... Pois é, agora eu quero ver a salamada, né? Não, que a gente sabia que ia custar mais caro, isso a gente sabia. Por é conta um projeto das luzes, a mais. Por conta das luzes que a gente colocou. Exatamente. Mas aconteceu o que eu não queria. Que é eles fazer o trabalho e ter que tirar e fazer de novo. Ou deixar escondido aí nas paredes. O problema já não é meu. É isso. Que nós avisamos, não é isso? É isso. Tati está com o manto certo para o momento, disse a Gabriela. Nesse momento pode ser. Mas, ó, Gabriela, falando em manto... É verdade. Corre lá na loja, webtvbrasileira.com, lançou hoje as canequinhas do Construindo com Taticelo, hein? Construindo com Taticelo. Hoje tem caneca lá do Não é em construção, não, é Construindo com Taticelo a canequinha. Tá. É a logo do canal. Entendi. Isso. Então, e além da canequinha nova, tem ainda a promoção das camisetas, tá? Então, compre 2 e leve 3. É isso. O cupom é Baciada. Com as força. Eu amo acompanhar cada detalhe. Obrigada, Rúbia. É nóis, Rúbia. Tá faltando falar da lareira de cima? Marcelo falou que falou, Kátia. Quer subir lá de novo? Vamos. Marcelo disse que ele falou para vocês no começo da live. Basicamente é a mesma daqui de baixo, né? Só é um produto na verdade, é outside. outra marca, porque não tinha da mesma, porque ali tem que ser indoor outdoor, né? Para você usar para fora. Ela é um pouco mais barata que essa aqui, mas eu ponho depois me lembra de eu pôr a foto lá no Instagram. Segue nós lá, Construindo com Taticelo no Instagram, gente. Isso. Que as coisas que aparecem lá não aparecem aqui. Taticelo, não vai dar para desligar o ar-condicionado central, para poder abrir as portas, janela, para ter ventilação natural se quiserem? Ô, Meise, na verdade, quando a gente abre a porta, nós largamos o ar-condicionado ligado. Ué. Porque, gente, esse que é o problema. Tem muita gente aqui que deixa o ar-condicionado no 80. Fahrenheit. Que é quente, 80 Fahrenheit. É quente. Se você deixar ele no 75, a gente lá em casa deixa entre 73 e 75. Você acha que você vai gastar mais, mas você não vai. Por quê? A casa vai ficar mais gelada, então uma vez que ela estabiliza, o ar não fica ligando e desligando. E desligando. Isso é até recomendação da empresa de energia. Exatamente. Então, o certo é você deixar ele mais gelado,
possível, que né? você aguenta, que né, você filho? aguente, Porque... óbvio. E não deixar ligar e desligar, porque às vezes a pessoa acha que vou deixar no 80, eu vou gastar menos luz. Não, você acaba gastando mais, porque ele vai ligando e desligando, entendeu? Então, quando a gente abre alguma porta, a gente costuma largar o ar. Mas aí você entra o ar quente, né? É o que eu falo, gente, é um outro estilo de vida. Normalmente aqui, as pessoas, a não ser que seja no frio, não deixam no calor as janelas abertas, porque é muito quente e não faz sentido, se você tem um ar-condicionado, você abrir as janelas no calor. Pois é, lembrando que o consumo de energia aqui, quer dizer, o valor da energia aqui é muito mais barato do que o de exatamente. vocês aí no Então, Brasil, assim, né? é totalmente diferente. Não adianta pensar com a cabeça daí, né? Você tem que pensar com a cabeça daqui. Então, assim, no calor, esquece, gente. Ninguém abre porra nenhuma. É muito quente. Você vai cagar no seu ar-condicionado. Mas no frio, quando a gente abre, a gente lá em casa ou tá com ele só no ventinho, Sim. né? Mas ele continua ligado de alguma maneira, ou no vento, de algum jeito. Ele continua funcionando. Ele está funcionando, mas aí no frio a gente consegue abrir por causa que é frio. Né? A não ser quando está muito frio, de noite a gente vai lá e vira ele e deixa ele esquentar um pouquinho Aí a bota casa. no quentinho, porque além de ser ar-condicionado, ele também esquenta, né? Então tem os dois sistemas aí, tudo sai por esses mesmos dutos. Então assim, é outro jeito de viver dentro da casa, entendeu? É muito diferente do pessoal aí no Brasil que está acostumado a abrir as janelas tudo Fica e feia tal, essa imagem né? aqui, fica tudo preto. Sabe por quê, né? Fica por causa da luz, contra a luz, né? Porque é muito diferente, viu, gente? Por isso que aqui muita gente que mora aqui muito tempo vai para o Brasil reclama, ai, não tem ar-condicionado, porque está acostumado, então é muito confortável. Mesmo está muito calor lá fora ou muito frio, você tem ou o ar ou o quentinho para você ficar dentro da sua casa, né? Então, basicamente é isso. A gente não costuma abrir janela não, viu? O que mais, Marcelo? Vê a galera aí, ó. Eu tô Deixa eu sem... Mas, obviamente, tu pode fechar, se você quiser abrir, tu pode desligar o ar. Lógico. E tu pode abrir as janelas. Só que depois ele vai trabalhar muito mais para gelar a casa toda. E aí tu vai gastar muito mais dinheiro, entendeu? O que mais? Vai pegar fogo o motorzinho dele. Menina. Faça engenharia civil e este cálculo foi muito errado. Tem que descontar a compactação. Erro muito. Que cálculo, Keila? Conta para nós. Qual é o cálculo? Ela está falando da terra. Da areia. Tá. O cálculo que o rapaz fez dos 48 caminhões. Sim, entendi. Mas a gente viu que ficou errado mesmo, filho. Não, mas ele não vai receber o dinheiro que ele queria. Lógico que não. Já está resolvido. Resolvemos. Sobre isso. Tem que resolver rápido, gente. Não adianta ficar chorando, porque senão o negócio não anda, entendeu? O cara é isso, é o máximo que você pode fazer? É isso mesmo? Então tu não vai receber esse dinheiro, eu vou dar para outro, entendeu? Ponto final. É isso. Ué? Tati, a janela do banheiro de vocês é com vidro transparente? Vai ficar olhando para dentro da varanda? Menina, a janela é um vidro normal. A gente pode botar outro vidro se a gente quiser, mas Vai ter uma espera de uma cortina elétrica lá também. Tem cortina elétrica. Que eu não sei se eu não vou tem pôr. O vizinho ali, né? Não vai ter como olhar para cá. Tem um Isso-Filme também que a gente está pensando em colocar em algumas janelas. A gente tá pensando. As pessoas, que é só eu e Marcelo e a Sofia que moram aqui, vão morar aqui, né? Quando a gente está tomando banho, a Sofia está no quarto dela, ou seja, não é uma casa que vai morar 20 pessoas e quando você vai tomar banho vai ter alguém passando na sua janela. O máximo pode ser alguém passar de barco aí na frente. Ou o vizinho vai ver lá do outro lado do barco, do lago, que às vezes quando o lago é pequeno, que tem casa lá do outro lado, pois é, esse aqui, né? A pessoa pode usar aí um binóculo, uma luneta, alguma coisa para te ver tomando banho. Mas a gente, graças a Deus, não tem ninguém do outro lado do lago, ó. Não pode construir ali, e aqui tá a casa do vizinho é bem paia. E a gente vai plantar, lembra que eu falei para vocês? Tudo ali. Então é bem privado, viu, Fia? Não tem ninguém olhando para nós tomando banho, não. E se também tiver alguém passando de barquinho... O quê, né, mano? Não é isso, Marcelo? E dá para ver alguma coisa? Normalmente dá para ver à noite, né? Que liga a luz daqui e aí a pessoa de fora. Normalmente de dia não dá para ver, porque bate a luz, reflete, né? Sim. E aí não dá para ver muito. A Gabriela falou que viu desses dutos nos programas de construção tudo. Pois é, Gabriela, quem acompanha os programas de construção daqui já está familiarizado com as madeiras que deram tanta polêmica, né? Muita gente perguntando, nossa, de madeira e tal. Já está familiarizado com tudo, então mais fácil. Agora, quem não acompanha é um pouco mais de novidade, né? Para as pessoas que não acompanham.
Vocês são abençoados, não tem vizinhos. Ô, Lohana, mas isso foi... A primeira meta nossa era construir num lugar que dê para ter o menos vizinho possível. Sim. A gente não queria morar no meio do nada, sem nada, né? Tanto que a gente tem asfalto aqui, posto de gasolina é 2 minutos ali, andando, o hospital é 10, 15 minutos daqui, a gente não está no meio do nada. Tem um campo de golfe aqui atrás. Tem um campo de golfe aqui atrás e tal. Mas nessa área, que ainda é rural, a gente tem pouco vizinho, entendeu? Aqui, gente. Então, essa era a primeira meta. A gente falou tudo isso nessas outras lives, que a gente tem muitas lives aí, para vocês verem. Quem é novo no canal, não esquece de ir, que nós mostramos tudo os perrengues. Se caiu de paraquedas, se inscreve, filho. Faz favor, live, viu? A gente tenta fazer 2 lives por semana, tá? De terça e quinta. Agora, problema de obra, gente, pelo que eu... Tem aqui, tem no Brasil, tem em tudo quanto é lugar, sabe? Então tem que ter uma paciência de Jó, assim, de Jó mesmo. Erros, muitos erros. Mas assim, tem coisa que a gente fala, porra, não é um errinho, entendeu? É muito erro. Então é uma coisa em cima da outra. Às vezes tu dá um passo, que nem os caras da elétrica vieram, porra, começaram. Dá 2 para trás, começaram errado. Vai ter que tirar tudo. Sabe, assim, então esse tipo de coisa é muito desgastante. Se você... Chega a ser frustrante. Se você tem algum problema, assim, de ansiedade, é melhor tu comprar pronto. É isso aí. E é isso. Não é, Marcelo? Pois é. Tatselo, quando vocês forem morar na casa nova, a outra casa que vocês estão morando no momento, vocês vão colocar para alugar ou não? É alugada. Enai. A outra casa é alugada. A gente alugou ela já faz 4 anos. Pegamos ela novinha. A gente acabou de construir. Só a gente morou nela. Então a gente vai entregar e aí a gente vai morar aqui. É isso. Não é gostoso? E sabe o que é o melhor? Que a gente não vai ter que pagar mortgage, que é as parcelas. Já vai estar pago. Já vai tá tudo pago, isso é o melhor, gente. Nossa, outra meta, né? Que graças a Deus, Manda beijo pro Bruno. Beijo, Bruno. Brunão. Meu amigo web TVzeiro. Danilo, um beijo pra você, um beijo pro Bruno. É isso, gente. Eu acho que essa semana, no finzinho, a gente vai ter... Desculpa sair da câmera do Marcelo. A gente vai ter mais update aí pra vocês. Terça-feira, provavelmente. Não sei, que dia é hoje mesmo? Hoje é quarta? Hoje é quarta. Eu acho que a gente pode fazer uma no sábado. No sábado, isso, porque aí já vai ter bastante coisa aqui. A elétrica já vai estar praticamente terminada, o ar-condicionado também. E aí a gente só vai ter na terça. Eu vou ver com ele quando que entra as janelas. Isso. Porque eu lembro que ele falou que quando terminasse o weather barrier, que são as fitinhas pretas, já podia entrar na janela. Essa não, que essa está sendo fabricada, mas as outras todas são padrões, já estão compradas e no estoque. Essa aqui teve que esperar botar as madeiras para tirar a medida para poder nós comentamos instalar, com eles. Né? Então, eu acho que a gente vai fazer uma de novo no sábado e outra na terça-feira, né? Da semana que vem, se tiver alguma coisa. Na senão a gente faz na quarta. Então na terça-feira eu vou ter que vir aqui anyways. Que eu tenho que vir Pisei na banana, jogaram a banana aqui. Tá, merda, mano. A Eu banana pisei tá na preta, velho. Pô, dava um doce bom isso aqui, viu? Jogaram a banana no meio da minha sala. Adoro. É isso, gente. Os meninos que estão esperando secar esses trecos aqui. Lá em cima eles ainda nem começaram, né? Tá tudo só jogado no chão. Tudo jogado no chão. O supervisor deles já veio. Já. Mas deu para vocês terem uma ideia, né? Que legal que é. Eu acho muito interessante. E aí, assim que... o menino vem na quarta, o menino que vai limpar aqui. Boa. Então, na quarta ele vem. Eu acho que semana que vem a gente tem muito mais coisa aí para mostrar para vocês também. Certo? Obrigada a todo mundo que teve. Tá ficando show. Obrigada, Olivia. Tá ficando show mesmo. Viu? Vai dar tudo certo, né, Olivia? O menino do brasileiro da elétrica, ele falou assim que mais 3 meses tá pronto. Tudo. Eu acreditei nele. Ele falou, normalmente, quando tá nesse estágio aqui, mais uns 3 meses. Eu falei, tomara, né? Porque você tem até novembro. Até novembro, tá bom? Gente, muito obrigada. Hoje tem Hora da Fofoca, falando de PC, tudo mais, tá bom? Eu espero vocês lá na Web TV Brasileira. Não esquece das canecas do Construindo. Se joga nos mantos também. É isso. Fui!